Olá, queridos irmãos, quero trazer mais uma vez uma série de mensagens agora relacionadas à família, baseadas nos textos de 1º e 2º Reis. Deus tem falado muito ao meu coração que esses dois livros do Antigo Testamento, apesar de ser uma narrativa histórica sobre o reinado de Israel, a divisão dos reis de Israel entre as tribos do norte, que eram 10 tribos de Israel, que representavam o reino do norte, e as tribos do sul, que representavam o reino de Judá, no caso Judá e Benjamim. E nessa história, nessa narrativa, nós descobrimos coisas extraordinárias, assuntos que serão importantes para a família, porque ali se trata sobre um conjunto de papel de esposo, papel da esposa, fala sobre relacionamento entre pais e filhos, fala principalmente sobre a palavra de Deus sendo aplicada, sendo dirigida ao contexto familiar. E eu quero que você me acompanhe nessa trajetória, nessas histórias que serão muito importantes. Você vai ver que quantos assuntos que estão ali relacionados são referências dos reis relacionados ao nome das suas mães. Enquanto que na trajetória bíblica, nos textos bíblicos, dificilmente se fazia referência ao nome da mãe, a não ser quando se fosse um assunto que tivesse a necessidade de trazer, que tivesse a necessidade de incluir o nome da mãe por algum motivo. Mas no livro de 1º e 2º Reis, muito acontece, repete-se várias vezes a trajetória de se relacionar o nome da mãe ao nome de um rei. Isso é incrível, queridos, porque sempre na trajetória, no costume judaico, o nome dos filhos era associado ao pai. Tipo assim, fulano, filho de ciclano, fulano sempre é o nome do pai. Mas no livro de 1º e 2º Reis faz muita referência quem era a mãe. E isso nos traz uma necessidade de entender que 1º e 2º Reis não é só uma trajetória, não é apenas uma narrativa histórica, mas é algo relacionado à família. Lá fala-se muito sobre construção de casas. Por exemplo, fala sobre a construção da casa de Salomão, fala sobre a casa de Acabe, fala sobre a principal das casas, que era a casa de Deus, como ela foi construída. Então tudo isso tem aspectos familiares, tem coisas relacionadas, porque nós precisamos aprender que quando se fala de casa, fala de família, fala sobre descendência. E é importante também a gente ver outro aspecto muito, muito importante, que é a palavra profética, os profetas que se levantaram, como o profeta é aquele que falava do coração de Deus para o povo. Amém, irmãos? O sacerdote ele levava o coração do povo a Deus, mas o profeta ele trazia o coração de Deus ao povo. E a gente vê muito isso. O profeta, sabe, se relacionando, interferindo em assuntos familiares, ele dando a sua palavra profética a um rei, dando a sua palavra profética a uma mãe, conduzindo o reinado, trazendo novas perspectivas ao povo. E ali nós vemos quanto que é importante a palavra profética, as mensagens de Deus para a nossa família. Porque a gente vai ver que o livro de 1º Reis começa com um profeta ajudando uma mãe a estabelecer o reinado sobre a vida do seu filho, que estava sendo ameaçado. E o decorrer da história começa falando sobre essas questões e também termina em 2º Reis com um reinado, sabe, definhando, principalmente porque estas famílias, estes reis, essas pessoas não aproveitaram, não tomaram posse da palavra, não tomaram posse da orientação que Deus estava dando para elas. E é por causa disso que os reinados dessas pessoas, as casas delas foram definhando, foram afundando. E isso serve para nós, irmãos. Precisamos
abrir os nossos olhos para a palavra. Precisamos deixar que a palavra que venha de Deus para o nosso coração, ela tome morada. Entendeu? E é importante essa questão que nós estamos aqui relacionando, porque vai falar de aspectos muito maravilhosos. E inclusive nos últimos capítulos de 2 Reis, fala sobre um rei que perdeu tudo. Ele fez tudo errado, perdeu tudo, foi levado como escravo. Mas no final, pela misericórdia de Deus, Deus restitui a ele o reinado. Deus traz para ele suprimentos. Deus traz para ele coisas maravilhosas, bênçãos sobre a vida dele. Isso demonstra que, apesar de todas as coisas, Deus é a favor do seu povo. Deus é a favor da família. Deus é a favor de cada pessoa. E os assuntos que são tratados em 1ª e 2ª Reis são maravilhosos. Fala sobre viúvas que são supridas, sabe? Viúvas que receberam o dom de ser mãe, mulheres que não, no caso mulheres estéreis que não tinham filhos, passam a ter filhos, pessoas que tinham perdido seus filhos recuperam seus filhos. Então são livros que falam sobre a família. Amém? Acompanhe nessa trajetória, nesse novo estudo que eu vou estar trazendo para vocês, baseado nos livros de 1º e 2ª Reis, e nós vamos ver coisas extraordinárias. Eu acredito que teremos palavras proféticas, teremos palavras que vai mexer com o teu coração, assim como tem mexido com o meu. Então me acompanhe nessa trajetória. Se você faz parte do canal, coloque lá, aplicar no sininho para que todas as vezes que eu postar vídeos, você possa me acompanhar. E eu quero também que você compartilhe esses vídeos, porque pode ser que essas mensagens tragam luz para outras pessoas, para outras famílias. Amém? Então me acompanhe nessa trajetória. Nós vamos falar sobre assuntos maravilhosos acerca da família com a palavra de Deus. Amém? Muito obrigado, meus queridos. Que Deus vos abençoe.